Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2025, segunda fase, sobre radioatividade. Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. A geração de eletricidade limpa, barata e constante é algo essencial para o desenvolvimento sustentável. Dispositivos eletrônicos portáteis funcionam, em geral, com baterias químicas, que precisam ser constantemente recarregadas e têm vida útil limitada. Uma alternativa promissora para a substituição de baterias químicas em dispositivos portáteis vem surgindo com o desenvolvimento de baterias nucleares, como mostrada na figura 1. Constituída por emissor de radiação beta, como o níquel 63 e um semicondutor. Então ele mostra aqui um exemplo desse tipo de bateria nuclear e ele mostra aqui que é o níquel 63 que está sendo utilizado aí como emissor de partículas beta. E continuando aqui, informação importante, partículas beta, níquel 63. Então como vai funcionar essa bateria nuclear? A energia de radiação beta excita os elétrons do semicondutor, criando lacunas onde antes haviam elétrons. Esses pares de lacunas elétrons geram uma diferença de potencial, vai gerar uma voltagem e que pode ser aproveitada na forma de eletricidade. Então, você começa a ter um fluxo de elétrons, né? E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo de elétrons. E você também tem aqui uma diferença de potencial. Você vai ter uma diferença aí de energia potencial, e isso acaba gerando eletricidade. Esse é como vai funcionar essa bateria nuclear. Então, quando a gente vem aqui para o item A, o que nós temos? Sabendo que a capacidade de blindar a radiação de um material está relacionada à sua densidade, como mostrado na figura 2, tá? Então, aqui tem os valores de densidade do papel e da pele, do alumínio e do chumbo. E que o revestimento da bateria é feito de aço inoxidável, cuja densidade é 7.500 kg por metro cúbico, explique se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. E aí ele fala aqui, dá algumas informações. No item A, considere que as placas têm a mesma espessura. Então, essas placas têm a mesma espessura, para fazer a comparação, tem que ser uma coisa óbvia. E que a massa do elétron é 10 a menos 30 kg e, portanto, pode ser desprezada. Então, essa massa é muito pequena, faz todo sentido você desprezar ela, tá certo? E aí, vamos lá. Vamos dar uma ampliada aqui, uma informação importante que a densidade do aço inoxidável é 7.500 kg por metro cúbico. E aí, ampliando essa imagem aqui, ele quer que a gente explique se a utilização dessa bateria deixará o usuário exposto a algum risco radiológico. E lembrando que a densidade do aço inox é 7.500 kg por metro cúbico. Um detalhe importante aqui, é chamada de partícula beta, porque é o elétron, e é partícula alfa, porque isso daqui é um núcleo de hélio, onde você tem 2 prótons e você tem 2 nêutrons. Então a partícula alfa, porque é uma partícula mesmo, e a partícula beta, que é o elétron. Então aqui você tem 2 prótons e 2 nêutrons, e aqui a partícula beta é o elétron. Você vê que o poder de penetração da partícula alfa é baixa, a pele já barra, você vê que após ela chegar numa densidade próxima da pele ou do papel, ela não continua se propagando, então o poder de penetração da partícula alfa é baixa, da partícula beta é um pouco maior, mas em uma densidade de 2.700 kg por metro cúbico, ela já é barrada, a partícula beta, você que ela não continua se propagando. Agora, a radiação gama, aí sim, a radiação gama, porque é uma radiação eletromagnética, são ondas eletromagnéticas, até como ele está demonstrando aqui. Ela tem um poder de penetração muito maior, tá? Ela só é barrada pelo chumbo, onde você tem aqui uma densidade bem elevada de 11.340 kg por metro cúbico. No caso dessas baterias nucleares, você tem átomos que emitem partículas beta, que nesse caso vai ser o níquel 63. O que a gente tem aqui? Que a densidade
7.500 ela estaria entre a do alumínio e do chumbo, ela estaria aqui num valor intermediário. Então o que nós temos aqui? Que essa carcaça de aço inox ela não deixa o usuário exposto a algum tipo de risco radiológico, porque essa densidade já é mais do que suficiente para barrar as partículas beta. Então coloquei isso em palavras aqui. O níquel 63, que é emissor beta, como ele já dá isso para nós no texto, que é o níquel, que é o isótopo radioativo utilizado nesse tipo de bateria, emissor beta, e pela figura vê-se que uma densidade de 2.700 kg por metro cúbico já é suficiente para barrar essas partículas beta. E como a bateria é de aço inoxidável, e o aço apresenta a densidade de 7.500 kg por metro cúbico, essa bateria não deixa o usuário exposto a esse tipo de partículas. Então, tudo que nós comentamos aí está em palavras aqui. E aí, esse foi o item A, acho que não tem segredo nenhum, fica bem claro aqui, né, dando os valores de densidade, e o que está acontecendo com a partícula beta. Ela já está sendo barrada aqui em 2.700 kg por metro cúbico. Como essa densidade é maior, então com certeza ela já é mais do que barrada. Então, indo agora para o item B, o que nós temos? Desenhe na folha de respostas a evolução ao longo do tempo do número de átomos de níquel 63 e de cobre 63 presentes em uma bateria nuclear de níquel 63, sabendo que o cobre 63 é um isótopo estável. Então, o que ele quer dizer com cobre 63 é um isótopo estável? Que o níquel vai decair para cobre, mas o cobre não vai sofrer decaimento. Tá? Por quê? Porque ele é estável. Então, o decaimento vai ser apenas do níquel para o cobre e não há mais decaimento radioativo, tá certo? E aí, o que nós sabemos daqui? Nós sabemos que o níquel vai decair para cobre, emitindo que tipo de partícula, ou que tipo de radiação? Ele deixa aqui no texto, constituída por emissor de radiação beta, níquel 63. Então, o níquel 63, ele vai emitir radiação beta ou partícula beta, tá certo? Porque é o elétron que vai ser emitido, que é uma partícula. E aí, vou montar aqui uma equação. Então, eu tenho níquel 63 decaindo a cobre 63, isso ele está dizendo, e isso emite uma partícula beta. Quando nós falamos sobre emissão de partículas beta, nós estamos falando sobre a segunda lei da radioatividade, ou lei de Soddy, Fajans e Russell, onde diz que quando um núcleo emite uma partícula beta, que é nesse caso o níquel emitindo a partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade. O número atômico do níquel é 28, o número atômico do cobre é 29. Então, aumentou uma unidade. É por isso que o níquel se transforma em cobre, porque você está aumentando um próton nesse núcleo do níquel, ele se transforma aqui no átomo de cobre. E o seu número de massa se mantém. Então, essa é a segunda lei da radioatividade. Então, o número de massa ele se mantém e o número de prótons aumenta uma unidade. Essa é a segunda lei da radioatividade. Tá certo? Então, vamos deixar esse 29 aqui para discutirmos algumas coisas. E aí nós estamos vendo que está sendo emitida uma partícula beta. Então, como nós calculamos o número de massa? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se o número de massa se mantém e eu estou aumentando uma unidade, o número atômico ou o número de prótons, é porque o nêutron está se transformando no próton. Essa é dessa forma que você consegue manter o número de massa. Um nêutron que está aqui no níquel, do que é composto o nêutron? O nêutron ele é composto por um próton e um elétron. Então, esse elétron ele é emitido com partícula beta e esse nêutron se transformou no próton. Por isso que o número atômico aumenta uma unidade. Então, é interessante que vocês saibam que o nêutron ele é constituído por um próton e um elétron. Então, da onde sai esse elétron do núcleo? Justamente da composição do nêutron, onde o elétron é emitido como partícula beta e o número de prótons ele vai aumentar uma unidade porque o nêutron se transforma no próton. E aí, como você não está mexendo na quantidade de partículas, você só tem uma partícula se transformando em outra. E é por isso que o número de prótons aumenta uma unidade, mas a massa se mantém. Tá certo?
Então, importante que vocês saibam a constituição do nêutron e de onde vem esse elétron que sai do núcleo, tá certo? E aí o que nós temos aqui? Nós temos que esse decaimento, ele é exponencial. Esse níquel se transformando no átomo de cobre pelo decaimento de partícula beta, ele ocorre de forma exponencial. Então, a curva que você vai desenhar aqui no níquel 63, que é o nosso reagente, conforme o tempo vai passando, o número de átomos de níquel vai diminuindo. Por que ele vai diminuindo? Porque ele vai se transformando no cobre 63. Tá? Então, essa curva exponencial ela tem que ser descendente. Por quê? O níquel ele vai se transformando no cobre 63. E, da mesma forma que o níquel vai se transformando, o níquel vai diminuindo, o cobre 63 ele vai sendo formado de forma exponencial, tá certo? Então era isso que você tinha que colocar na folha de respostas. O níquel 63 ele vai decaindo exponencialmente porque ele está emitindo partícula beta e se transformando no cobre 63, e da mesma forma que o níquel vai decaindo, o cobre 63 ele vai sendo formado de maneira exponencial. Então, ele está decaindo, o outro começa a se formar. Isso vai acontecendo simultaneamente. Era isso aqui que você tinha que completar aqui na folha de respostas para fazer o item B, tá certo? Nenhum segredo, você deve ter estudado radioatividade no segundo ano do ensino médio e você deve ter visto vários gráficos onde você vai ter esse decaimento aqui de forma exponencial. Então ele mostra lá, vamos supor, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tararam, tararam. E aí você via que esse decaimento era exponencial. Então aqui você tinha, se você tinha aqui 100%, aí aqui você tinha 75%, aí depois você tinha lá 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, e aí você tinha aí que determinar, por exemplo, o tempo de meia-vida em um determinado período, ou a massa que ainda resta depois de um determinado período. Deve ter visto isso no segundo ano do ensino médio. No item B era só completar esse gráfico aqui, mas você tinha que saber que isso ocorre de maneira exponencial, tá certo? E agora para o item C nós temos que assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel 63 sejam consumidos. E aí, continuando aqui, ele quer saber qual a vida útil da bateria em anos, sabendo que o tempo de meia-vida do níquel 63 é de 100 anos. Ele dá aqui para nós o tempo de meia-vida, é importante. E depois ele vai fazer uma segunda pergunta. Ele vai perguntar, a massa da bateria aumenta, ela diminui ou ela se mantém ao longo do seu tempo de uso? Tá? Mas isso aqui é uma segunda pergunta. Vamos resolver primeiro essa primeira. Vou resolver isso aqui de duas formas, uma forma mais matemática, utilizando fórmulas, e depois uma forma mais direta, tá certo? E aí, vamos lá. Então, as fórmulas são: x é igual ao período dividido pelo tempo de meia-vida. Então, tempo de meia-vida nós temos. Nós não temos nem o p, que é a resposta. Então, a nossa resposta vai ser esse p, que é o período, é a vida útil da bateria, tá? E esse x nós não temos ainda, mas nós conseguimos descobrir ele a partir de outra informação que está no texto. A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. Olha o exponencial aqui, ó. 2 elevado a x é exponencial, que é o formato daquele gráfico que nós fizemos no item B. Se nós temos aqui, ó, assuma que essa bateria é operacional até que 75% da quantidade de níquel 63 sejam consumidos. Então, se foi consumido 75%, quanto eu tenho de massa final? Eu vou ter 25%. Então, se eu partir de 100% e foi consumido 75%, quanto eu tenho no final? 25%. Então, essa é a massa final, podia ser em qualquer unidade de massa. Se eu começar aqui com 100 gramas, no final eu vou ter 25 gramas com 75% consumido. 75 gramas consumidos. Se eu fosse aqui 100 nanogramas, aqui seria 25 nanogramas. Se fosse 100 microgramas, aqui seria 25 microgramas e assim por diante. O que importa para mim é que a massa inicial vai ser 100 e a massa final vai ser 25. Então, quanto tempo demora para essa bateria perder o uso dela? A gente vai descobrir agora. Vamos subir esse 2x, vamos descer essa massa final. Então, 2x subiu,
massa final veio para o lugar do 2x, e aí nós temos esse cara achamos aqui, esse cara aqui. Vamos substituir aqui 100, aqui 25, aqui eu vou simplificar dividindo tudo por 25, então 100 dividido por 25 vai me dar 4, 25 por 25 vai me dar 1. E aí eu tenho aqui 2x é igual a 4. Só que como eu tenho que trabalhar com as mesmas bases, então isso aqui vai ficar 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, tá? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Como eu tenho que chegar na mesma base, então eu transformo isso aqui em potência. Então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Como as bases são iguais, agora eu só me preocupo com os expoentes. Então se as bases são iguais, x é igual a 2. E aí eu sei agora o valor de x para jogar aqui. Esse cara é 100, eu descubro o tempo de vida útil dessa bateria. Rearranjando isso aqui, esse tempo de meia-vida ele vai subir multiplicando, porque eu quero saber o período dessa bateria. O x é igual a 2, como a gente descobriu. O tempo de meia-vida é 100 anos. E aí, isso aqui vai me dar 200 anos. O período que essa bateria ela vai durar é o período de 200 anos. Essa era uma forma mais matemática, agora eu vou mostrar uma forma mais direta. Eu tenho aqui que a massa diminui pela metade a cada 100 anos, é o tempo de meia-vida. A cada 100 anos, a massa diminui pela metade. Então, se eu comecei com 100 gramas, em 100 anos ela passou para 50 gramas. Então, com mais 100 anos, ela diminui pela metade. O próximo valor que seria aqui do lado seria 12,5%. Tá? Então, passado mais 100 anos, eu teria uma massa de 12,5%. Mais 100 anos seria 6,25% e assim por diante. Aqui, eu tenho aqui uma perda de 75%. E aí, isso aconteceu em quanto tempo? Aconteceu em 200 anos. Então, uma forma bem mais direta, muita gente gosta de utilizar essa forma aqui. A cada 100 anos, a massa diminui pela metade. A massa diminui pela metade. Como eu falei, o próximo valor aqui do lado seria 12,5%. Isso se daria um tempo de 300 anos. Tá certo? Então, essas foram as duas formas. E aí, respondendo agora a segunda pergunta, a massa da bateria aumenta, diminui ou se mantém ao longo de seu tempo de uso? E aí, respondendo essa pergunta para ele, nós sabemos o quê? Que o níquel tem um número de massa de 63 e o cobre também tinha um número de massa de 63. Então, o número de massa está se mantendo, tá? Porque lembra que o nêutron se transforma num próton, então o número de partículas continua sendo o mesmo no núcleo, e que a massa das partículas beta, que são elétrons, são desprezíveis. Então, o que nós concluímos que a massa, sim, ela vai se manter ao longo do seu tempo de uso. Então, colocando aqui com palavras, como o número de massa dos dois compostos são iguais, 63 unidades de massa atômica, a massa da bateria se mantém ao longo do seu tempo de uso. E que as partículas beta são emitidas, porém apresentam massa desprezível. Então, uma resposta. Então, se demonstrava ou dessa forma na primeira pergunta, e aqui você explica como a massa dos dois compostos são iguais, né, que é o níquel 63 e o cobre 63, são iguais, a massa da bateria se mantém ao longo de seu tempo de uso. E as partículas betas que são emitidas, elas têm massa desprezível, como foi dito no próprio quadro que a FUVEST nos forneceu. Essas eram as duas respostas que nós tínhamos que dar aqui no item C. Beleza? Então, uma questão bem bonita da FUVEST também, como sempre, uma questão bem bonita, onde ele aplica de forma bem direta aí os conceitos que você aprendeu no ensino médio sobre radioatividade. Infelizmente, muita gente não aprende sobre radioatividade no ensino médio, porque é um assunto que nos livros eles estão no final do segundo ano. É o final do conteúdo do segundo ano. E muitas vezes o professor acaba se atrasando por vários motivos e esse conteúdo não é visto no segundo ano do ensino médio, e quando você vai para o terceiro ano também isso acaba passando batido. É um assunto importante, tem várias aplicações aí no nosso dia a dia atual, então é um assunto importante para ser visto. Então, se você está estudando e não viu esse assunto aí durante o ensino médio, pega algum livro, assista algumas aulas aí na internet para se aprofundar nesse assunto, porque
geralmente vai cair alguma questão sobre radioatividade, tá certo? Então, se você pegar livro de física também traz esse assunto de radioatividade, só que isso é no final do terceiro ano do ensino médio, que também é aquela correria, porque no terceiro ano do ensino médio você está com aquela correria de vestibular, e aí muitas vezes abre-se mão do conteúdo para começar a resolver questão. Uma questãozinha bonita, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. Então, me digam aqui nos comentários se vocês chegaram a estudar radioatividade no segundo ano do ensino médio ou acabaram vendo no terceiro ano. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!